E aí galera, de boa, vamos para mais uma aulinha. Hoje a gente vai ver perímetros. É uma coisa que vocês já estudaram, já viram aí, já tem uma base. A gente vai só relembrar aqui, resolver algumas questões, alguns exemplos para fixar, tá bom? Vamos nós! Primeiro, o que é perímetro, né? Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana, ou seja, você pega qualquer figura plana, você faz o contorno dela, isso é o perímetro. E ele tem uma unidade de medida, né? Ele é todo estruturadozinho, coisinha show. Vamos para um exemplo. Eu tenho aí um hexágono. Esse hexágono é um hexágono regular. Isso aí é um caso especial, específico. Eu peguei um hexágono regular, ou seja, todos os lados desse hexágono medem exatamente 5 unidades de comprimento. Como eu não sei qual é a unidade de comprimento, se é metro, se é decímetro, se é centímetro, coloquei só 5, não é isso? E aí eu só faço a medição de cada um desses lados, depois eu somo tudo. Ou eu somo tudo de uma vez, a escolha também é sua. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui que a medida vai ser 5, como eu já falei. Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25. Então o perímetro vai ser o quê? O perímetro vai ser 30 unidades. Note aí que eu coloquei 2P. Pessoal, vocês a partir do nono têm que saber que 2P significa perímetro. Só o P vai significar semiperímetro. Aí você pergunta, Ulisses, mas por que tu tá falando isso daí? Se eu botar 2P ou P, dá tudo no mesmo. Não, porque existem algumas fórmulas que utilizam o 2P como perímetro e o P como semiperímetro. Se você não souber disso, você vai achar que é a mesma coisa e vai errar a questão. Tá bom? Então presta atenção. Perímetro a partir de agora é 2P. Esquece só o P. P é quando a gente vai falando de semiperímetro. Tudo bem? Vamos para outro exemplo aqui. Eu tenho aí um pentágono. Tá aí é um pentágono, galera. Por mais que ele não pareça aquele pentágono que a gente está acostumado a ver, ele é um pentágono. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele tem 5 lados. Se ele tem 5 lados, então ele é um pentágono. Então vamos lá. As medidas desse pentágono são 10, 12, 10 de novo, 8 e 8. Para dizer o perímetro dessa figura aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as medidas, né? Então vai ser 2P, que é o perímetro, igual a 10 mais 12 mais 10 mais 8 mais 8. Se eu somar aqui, ó, 12, cadê? Tá aqui. Se eu somar aqui 12 mais 8, eu vou ter 20. Mais 10 dá 30, mais 10 dá 40, mais 8 dá 48. 48 o quê? 48 centímetros. Na primeira figura eu não tinha unidades, então eu coloquei 30 unidades. Poderia ter colocado 30 unidades de comprimento também, ou só UC. Posso colocar isso. Ou, se tiver a unidade, é obrigatório que você coloque a unidade no resultado. Então, somei tudo, deu 48. 48 o quê? 48 centímetros. Um outro exemplo aí de questão que pode aparecer, e geralmente aparece esse tipo de questão aí, para você dizer o perímetro de polígonos não convexos. Aqueles anteriores eram convexos. Esse aí é não convexo, ou seja, é aquele que tem a quebra, né, para dentro do polígono. Resolver isso aí, a ideia é a mesma que resolver a do polígono convexo. A mesma coisa, eu vou somar as medidas dos lados. Só que aí você vai notar que bem aqui eu não tenho essa medida. Como é que eu vou dizer essa medida aí? Aí você pensa, se aqui o todo é 57 e aqui esse pedacinho é 36, então se eu somar o 36 com esse pedaço aqui, eu vou ter quanto? Vou ter 57. Aí você utiliza aquelas operações contrárias, né? Você vai fazer só 57 menos 36, que vai dar quanto? Vai dar 21. Então isso aí mede exatamente 21 milímetros. Não coloquei a unidade, mas você sabe que é a mesma unidade dos outros. Então 21 milímetros.
Agora, esse pedaço aí, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Com a mesma ideia. Ó. Aqui em cima eu tenho 70, aqui embaixo eu tenho 58. Então vai ser 70 menos 58, que vai dar quanto? Vai dar 12. Logo, esse pedacinho aqui mede 12. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar todas essas medidas aí e vou chegar no resultado que eu quero, que no caso é o perímetro. Vamos nós. Perímetro, como já falei, 2P, não vou falar de novo, mentira, vou falar. 2P igual a 57 mais 58 mais 36 mais 12 mais 21 mais 70. Note que eu fiz na ordem. Ah, Ulisses, sempre tem que fazer na ordem? Não, galera, não, isso é adição. A ordem que você colocar aí vai chegar no resultado, né? A ordem dos tratores não altera o viado. Não é assim, né? A ordem das parcelas não alteram a soma. Lembra disso. A ordem das parcelas não altera a soma. Lembra. Isso aí vai ajudar na sua vida. Continua. 2P vai ser igual. Soma esse negócio todo aí. Se você quiser fazer no jeitinho, bonitinho, né? Devagarinho. Escolha de quem? A escolha é sua. Você que sabe. Tá bom? Mas eu fiz assim, ó. Então, somando tudo isso, eu vou ter exatamente 254. Faça seus cálculos aí você e você vai ver que dá 254. Beleza? E você tem que ter ideia de que eu tenho aí uma unidade de medida, né? Qual é a unidade de medida utilizada aí? É exatamente o milímetro. Então, você tem que colocar no resultado final a unidade. Agora a gente entra num negócio bem delicado e que acaba dificultando a vida de muitos de vocês, mas é mais por falta de atenção, que é o perímetro do círculo, mais conhecido como circunferência. Isso aí pega muita gente no ensino fundamental, no ensino médio, até na faculdade tem gente que vacila nesse conteúdo aí. Aqui vocês vão ver que é um negócio muito de boa, é muito simples, é só ter um pouquinho de atenção. Imagina que eu tenho aqui um círculo, isso aí é um círculo. Por que eu posso afirmar que é um círculo? Porque círculo tem área, pessoal, ele não é vazado. Aqui, ó, é como se fosse uma tampa de panela, um prato, um frisbee, algo assim. A circunferência é o contorno, ou seja, como se fosse um anel, a borracha da panela de pressão. Isso aí é uma circunferência, o contorno. Logo, tirando aqui o contorno, você está vendo que o círculo ele tem esse interiorzinho dele um pouco mais azulado, que eu deixei, justamente para você notar que aí eu tenho uma área, eu tenho uma região. E na circunferência você não tem região, é vazado. É como se fosse um anel mesmo. Logo, você vai ter o seguinte, eu vou olhar só para a circunferência, não vou olhar para o círculo. Então, olhando aí só para a circunferência, a gente tem o seguinte, que o perímetro dela, que seria 2P, mas a partir de agora a gente vai chamar o perímetro do círculo de circunferência. Como é que você vai calcular isso? Existe essa fórmula, né, que é 2 vezes π vezes o raio. É o como a gente calcula a circunferência, o comprimento da circunferência. E aí você me pergunta, Ulisses, o que é esse raio aí? O raio, galera, é metade do diâmetro. Aí você, ai, piorou, tá difícil. Não, vamos lá, devagarinho, vamos lá. Você tá vendo isso aí? Eu tenho um segmento de reta, que eu chamo de corda, porque é um segmento de reta no interior de uma circunferência, eu chamo de corda. Essa corda ela é a maior possível, por quê? Porque ela passa pelo centro da circunferência. Ela vai de um ponto a outro na circunferência e passa pelo centro dela. Então eu chamo de diâmetro. O nome disso aí é diâmetro. O raio é metade do diâmetro, ou seja, ele vai do centro até um ponto na circunferência. Isso é o raio, ou R. Tá aí, ó, raio. E agora você já sabe o que é o raio, você sabe o que é o diâmetro, você sabe o que é o comprimento da circunferência e como calcula, só que tem uma letrinha aí, né, que a gente ainda não falou sobre ela, que é o π. Por que aqui foi o π, né? Porque não foi nenhuma outra letra que foi utilizada? Galera, o π foi escolhido para estar aí, ele teve essa honra, porque ele é a primeira letra da palavra grega
perímetron, que quer dizer contorno, quer dizer perímetro realmente. Então, por isso que ele aparece aí na nossa fórmula do perímetro do círculo, ou seja, do comprimento da circunferência. E o π, ele é igual, ele vale isso. Parece que deu bug, né? Parece que você está começando a assistir Matrix, mas não é, galera. O π é esse número enorme, ele é um número irracional. Depois vocês vão estudar isso de novo, né? Porque vocês já estudaram. A gente não usa esse número todo porque imagina colocar isso tudo numa conta, né? Seria algo que ultrapassaria qualquer caderno fazer e qualquer calculista, né? Imagina fazer esse cálculo aí, seria horrível. Por isso, a gente utiliza aproximações, que seriam os 3 primeiros números, né? Uma parte inteira e 2 casas decimais. Existe algumas questões que dizem para você usar o π igual a 3 ou π igual a 3,14, que é o mais usual, que é o 3,14. Algumas questões pedem para você utilizar 3,141. Tem questão que utiliza 3,141,6, porque faz a aproximação. Então, depende da questão. Se a questão não trouxer, você usa 3,14. Beleza? E o π ainda tem mais. Ele é algo mais além de só esse número, né? Porque a gente tem que saber como ele chega, como chegamos até ele. Como é que o homem determinou o π? Ah, não, professor, ele em belo dia resolveu botar um bocado de número aí em sequência e chegou no π. Não, galera, o π, a medida do π, ele antecede aos gregos. Os indianos já usavam, né, a matemática védica. Na matemática védica existe um trecho de um poema que, quando você vai olhar a representação das letras, é exatamente o π seguido de várias casas decimais. Aí você diz: ah, Luiz, espera aí, que viagem é essa? Aí eu vou deixar para vocês aí tem um vídeo aí falando sobre matemática védica, vocês podem ir lá, assistam, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Mas voltando para cá, o π é exatamente o comprimento da circunferência dividida pelo diâmetro. E isso, pessoal, em qualquer circunferência. Se você pegar uma moeda, medir o contorno dela e dividir pelo diâmetro, vai dar 3,14. Se você pegar uma tampa de panela, medir o contorno dela e dividir pelo diâmetro dela, vai dar 3,14. Não importa qual círculo você pegue. Se for um círculo, se você medir o contorno, que é o comprimento da circunferência, e dividir pelo diâmetro dela, você vai chegar no 3,14. Beleza? Vamos fazer aqui uma aplicação de circunferência. A fórmula é essa, lembra disso. Você pode ter também, pessoal, diâmetro vezes π, dá no mesmo. É 2π vezes o raio ou diâmetro vezes π, também dá certo. Tem uma circunferência que o diâmetro mede 6 e o raio mede 3. Isso é óbvio, né? Se o diâmetro mede 6, o raio dela vai medir metade. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí eu tenho que o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio. Show! Então, eu tenho 2 vezes. Quem é o π? 3,14. Quando a questão não traz, você utiliza 3,14. Beleza, então seria 2 vezes π, mas vai ficar 2 vezes 3,14. Vezes quem? Vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 3. Tá aí ele bonitão. Então, quem é o raio? O raio é 3. Vai ficar 3. Agora é só multiplicar. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 3 dá exatamente 18,84. Acabou. Não trouxe nenhuma unidade, né? Só 6 e 3. Então você coloca lá que são unidades de comprimento. Ou o C, também vale. Dá no mesmo. E assim a gente encerra a nossa aula sobre perímetro. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, tiver ficado alguma dúvida, o que é que você faz? Você entra em contato comigo ou pelo WhatsApp, quem é meu aluno regular. Quem não é meu aluno regular,
entre em contato comigo aí pelos comentários. Todo mundo sabe que é de graça e eu respondo todo mundo, tá? Você perguntou, claro que se você fizer alguma pergunta, alguma coisa, né? Se você falar besteira, talvez eu até bote outra besteira junto. Mas tudo bem, pergunte aí, converse comigo, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.